Fala do Vascão, cara. Vamos lá, primeiro uma informação rápida. Sábado, Vasco e Botafogo vai ser às 6h30, tá? Eu vou encher o saco com isso, porque o jogo tava marcado para as 7, passou para as 6h30. Então, sábado, clássico em São Januário, vai ser às 6h30. Agora pela manhã, o Rafael Paiva fechou a preparação. Agora à tarde, a viagem para amanhã, hein? Vasco enfrentar o Bahia na Fonte Nova, em Salvador. Sobre negociações, o atacante colombiano Emerson Rodrigues vem por empréstimo de uma temporada. Atualmente o Rodrigues está no Milionários, 23 anos de idade, é da base do Milionários, passou pelo Inter Miami e pelo Santos Laguna, do México. Esse ano o Rodrigues atuou pelo Milionários em 22 jogos, marcando 2 gols e 3 assistências. O Vasco próximo aí do acerto com esse atacante, o Rodrigues, colombiano. Outros nomes, Rafael Navarro, que é o interesse do Navarro de voltar para o Brasil, e o Vasco surge como forte opção para ele. O Palmeiras vai negociar o Rafael Navarro, 24 anos de idade, e o Vasco quer trazer o atacante Rafael Navarro. Seria um possível reforço a mais aí pro Vasco nesse meio do ano. Sobre o Felipe Coutinho, o Vasco ofereceu 2 anos de contrato, mas o Coutinho quer 3. Tá? É o único entrave atualmente na negociação. O Vasco espera acertar com o Coutinho até sexta-feira. Souza e Alex Teixeira já estão acertados também, estão nesse pacote aí de negociações do Vasco. E voltou o interesse pelo zagueiro André Ramalho, brasileiro de 32 anos. André Ramalho está no PSV da Holanda, deve deixar o PSV nesse meio do ano, e o Vasco voltou a ter interesse, deve trazer o André Ramalho aí nesse meio do ano. Então são muitos nomes, né? O atacante Emerson Rodrigues, Rafael Navarro, Coutinho, André Ramalho, além do Souza e do Alex Teixeira. Muitos nomes, eu acho que o que gera mais expectativa é seguramente o do Felipe Coutinho, né? A galera tá na expectativa desse acordo ter fechado logo, né? Pra quando reabrir a janela em julho, o Coutinho já poder estrear imediatamente. A gente sabe que o Vasco tem uma urgência muito grande por reforços, né? E o Coutinho, ele tem uma história dentro do clube que mexe muito com o torcedor. Mas, pelo visto, é só uma questão de ajuste mesmo, né, Azevedo? A gente já viu o Vasco dando um passo um pouco mais firme pra fechar com o Souza, pra fechar com o Alex Teixeira, que são jogadores que estariam aí nesse mesmo pacote do Felipe Coutinho. Eu, particularmente, estou muito confiante. Seria uma frustração muito grande a gente observar essa negociação não chegando ao fim com um acordo entre as partes. Me parece que é só uma questão de ajuste mesmo. Já o Coutinho chega e fortalece o Vasco. E aí, o Milton, é legal, né? Um cara como o peso do Coutinho, que tem pro futebol, foi pra Europa, enfim. De repente chegar no clube de coração, no clube que o revelou, que é o Vasco, pra tentar modificar uma situação, né? É isso aí. Eu acho... Eu até fico impressionado assim que agora tem essa coisa internacional dos técnicos, né? Treinando times no mundo inteiro. Eu acho isso muito legal, cara. E imagina, ontem falando nisso aí, a galera comentando, pô, o Renato Gaúcho podia treinar o Fluminense de novo. Aí eu fiquei pensando, pô, a galera vai lá no fundo mesmo. Ué, cara... Tá balançando lá no Grêmio, hein? Pois é, ele, eu não sei se foi uma declaração dele. Ele falou, pô, estou muito triste com a saída do Diniz, ele falou. Mas, sei lá, né? Se ele também já não tá molhando a plantinha, né? Tá... Pode ser, né? Rio de Janeiro, vai ficar ali no posto 9 futebol ali pertinho, né? É uma figura, né? Uma figura, né? Mas Renato... polêmico e interessante também, né? O Renato, uma vez, ele não vou falar o bar, enfim, que é a privacidade do cara, mas ele frequenta um bar onde eu tô sempre, que é perto de casa, e quando ele tá de folga, ele tá aqui no Rio, né? Renato não esconde isso. Passou um cara com a camisa do Vasco, aí o Vasco tava com o Barbieri na época. E aí o cara chegou, Renato, e ele já tinha bebido alguns chopes. Por que você não assume o Vasco? Porque não me chamaram, pô! Aí ele falou... É tipo isso, né? É isso. Tem mais 3 nomes aí que o Vasco está negociando. Na verdade, já está acertado, que é o colombiano Emerson Rodrigues, muito prazer, atacante colombiano de 23 anos de idade, que está no Milionários. Ele é da base do Milionários, do Midionários. Até enfrentou o Flamengo, ele. E esse ano foram 22 jogos, com 2 gols e 3 assistências, o Emerson Rodrigues, empréstimo aí de uma temporada. Ele passou pelo Inter Miami, no ano retrasado, e pelo Santos Laguna do México. Então é um nome aí que vem para compor o elenco do Vasco, o atacante colombiano Emerson Rodrigues. E outros 2 nomes. O André Ramalho voltou a ser negociado, o zagueiro brasileiro que está no PSV. O PSV não vai renovar com ele e tende a não negociar também, deve liberar o jogador no mercado, vai terminar o contrato dele agora de 3 anos, do André Ramalho, zagueiro, de 32 anos de idade. O Vasco voltando a ter interesse por ser a tal da oportunidade de mercado, né? E o Vasco deve trazer, de fato, o André Ramalho. E o Rafael Navarro, cara, o Vasco negociando
com o Rafael Navarro. E aí tem um ponto, ele pode voltar pro Brasil e é do interesse dele voltar pro Brasil. Cara, o Navarro tem 24 anos só. O Navarro é um jovem jogador, 24 anos de idade. Ele disputou a última temporada pelo Colômbia. Eu lembro dele entrando no jogo do Mundial, que ele entrou contra o Chelsea. Então, e aí... Pelo Palmeiras, né? Pelo Palmeiras, mas aí depois ele foi pra MLS, emprestado, nessa rotação aí que o Palmeiras tem louca de elenco, né? Mas ele ainda... o Palmeiras ainda tem uma boa parte e a Leila não quer contar com ele, quer negociá-lo. Então, assim, se de fato o Palmeiras facilitar, o Vasco pode até negociar uma compra do jogador. O Botafogo demonstrou interesse pelo Navarro também, tá? Internamente teve uma certa resistência de uma parte da diretoria da Botafogo S.A. e aí não vem. Mas aí o Vasco surgiu também, a oportunidade tá aí. Atacante, jogador. O Vasco precisa de atacantes também, né? Até pra fazer opção em vários jogos ao Pablo Verrete, atacante de lado. As posições que o Vasco não precisa, né? É verdade. Aí você tem um ponto, Vitória. Fala aí uma posição que o Vasco tá bem servido. Goleiro tá bem Léo servido. Jardim e Keiler. É verdade. Nos nomes que o Vasco Paê e tá trazendo. Coutinho agora, né? Com Coutinho vindo. Coutinho assinar, né, gente? Paê e Coutinho, Aí, o Coutinho não vem, calma. Acertado, só Souza ela que você cheira. Lateral esquerdo, Piton, Vitor Luiz e Leandrinho. Porque toparam Beleza. um salário muito abaixo, tá? O salário tá na casa de 150 mil reais. Souza e do Alex Teixeira. Vocês ficam falando esses nomes aí, me confundem. E o técnico? Primeiro tem que fechar um diretor de futebol. Mas assim, vamos aguardar essa situação do Ramon Dias, porque a situação pro Pedrinho é a seguinte, ele não é tão a favor assim de voltar ao Ramon Dias. Não. Não, mas... Ele gosta muito do Fernando Diniz. Gosta. Ele já elogiou em entrevistas, inclusive em comentários na televisão. Mas o Pedrinho seria favorável em quais condições? Se o elenco tivesse um joinha muito favorável, digamos assim, uma aceitação muito grande, o que não aconteceu totalmente. Por exemplo, se o elenco todo fosse fechadão com o Ramon Dias. Tinha um papinho de racha e tudo, né? No Pois começo do ano, João Vitor e tinha tudo mais. Tinha a panelinha do João Vitor, Medel, tinha a panelinha e tal, entendeu? Coisa que é normal, tá, gente? Né, gente? Muito ego, né, cara? É ego envolvido. Isso é normal, tá? Não tô aqui criticando isso não, mas tinha. Como o elenco não tá, assim, fechado nessa ideia, seria muito cômodo pro Pedrinho se tivesse, porque traria o cara de volta, você tá, pô, Ramon, ó... Agora é com vocês aí, ó. Ficou um cacófato feio, né? Mas, poxa, Ramon, não fui eu que te mandei embora, eu sou uma outra gestão, tenho interesse no seu trabalho. Mesmo o Pedrinho não sendo tão a favor assim. Seria cômodo pra ele nesse momento. Só que como há uma certa resistência interna, ele tá preferindo trabalhar. Essa bucha não foi ele que arrumou, mas ele vai ter que resolver. Então o Vasco vai esperar primeiro esse início aí do Rafael Paiva, como venceu no sábado, respirou por uns dias. Mas tem Bahia amanhã e Botafogo no sábado, 2 times da parte de cima. Se o Rafael conseguir pelo menos uns pontinhos interessantes aí nesses jogos, o Pedrinho ganha tempo pra negociar. Não é muito porque o Vasco vai jogar quarta e domingo, né? Meio de semana e final de semana, como todo mundo. Até aí voltar a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas, antes de fechar com o técnico, caso o Ramon de fato seja carta fora do baralho, o Pedrinho quer um diretor de futebol, porque ele tá sem um diretor de futebol. Ele tem o Felipe, que é um intermediário, pô. O Felipe não é um diretor executivo de futebol que vai negociar. O Felipe é mais pra parte técnica, né? O Felipe é um cara pra chegar junto com a comissão técnica e fazer um elo da direção. E o time, de fato, a comissão técnica e o time. Não é um cara pra negociar. Então, primeiro vai buscar um diretor executivo e depois buscar um técnico. Esse é o plano. Vamos aguardar. Calma, como o Vitor falou. Um plano. Tem um plano. Se ele vai conseguir executar bem, aí é com ele. Mas ele tá com um plano nesse momento. Respirar o máximo possível dentro de campo, dando confiança pro Rafael Paiva, né? E ao mesmo tempo buscar um diretor executivo de futebol e aí buscar um técnico. A questão do Ramon seria mais facilmente resolvida se o elenco inteiro estivesse fechado, o que não é o caso. Então, por isso que há essa resistência, pode ser que de fato essa possibilidade não aconteça.